quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Mas Jesus disse: Vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nestes dias eles vão jejuar. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira o retalho de uma roupa nova, para remendar em uma roupa velha. Senão, vai rasgar a nova roupa, e o retalho novo não combina com uma roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque de fato o novo arrebenta os barris velhos, e ele se derrama, e os barris se perdem. O vinho novo é colocado em barris novos. Ninguém, depois de beber vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O novo deve ser colocado com o novo, e o velho deve ser deixado de lado e colocado para trás. Muitas das vezes na nossa vida nós temos o costume de seguir uma tradição, de seguir um preceito, de seguir um preconceito das coisas. E quando eu falo preconceito, não é discriminação com uma pessoa, mas preconceito de ter um conceito certo sobre aquilo, de ter uma ideia sobre aquilo, um conceito já instituído, que veio do passado, que veio dos seus pais, que veio dos seus avós, que veio dos seus bisavós, que aprenderam de uma outra geração. Por aí vem-se a história da tradição. A tradição de que você aprende certas coisas, como você tem que limpar a casa, que senão a casa fica suja. Como você tem que trabalhar, que se você não trabalhar você não sobrevive. Certas coisas na vida. Coisas que nós aprendemos dos nossos pais. Porém, a Igreja Católica nos ensina que na igreja nós não seguimos um certo preceito, uma certa tradição. Nós seguimos um roteiro, mas não seguimos uma tradição. Qual é o roteiro? O missal romano, que veio lá do Concílio Vaticano II. Aquele é a instrução geral da missa. Dali que sai a ordem que os padres, os ministros, os coroinhas, os acólitos, os cantores, os leitores e toda a assembleia tem que seguir. Dali que sai as coisas que nós seguimos na igreja. E por que eu falo que o missal não é uma lei, não é um preceito da igreja, mas sim é uma ordem? Não é um preceito, o missal não é um preceito, não é uma coisa que veio desde uma época, não é um ensinamento, mas é uma ordem, um roteiro a ser seguido. E por que eu digo isso? Porque existem várias versões. Existiu o primeiro missal romano, e inclusive para efeitos de comparações, se vocês têm a Bíblia na sua casa, sabe a Bíblia? Pois então, o missal, na primeira edição dele, ele era do tamanho de uma Bíblia. Ele era pequenininho, do tamanho de uma Bíblia. E ali ele foi passando dos tempos, veio a segunda edição do missal romano, que é a que a gente estava acostumado até o ano passado. A gente estava acostumado com a segunda edição do missal romano. A gente estava acostumado com várias coisas que eram colocadas dentro da missa. E aí veio a terceira edição do missal romano. A terceira edição do missal romano, já para conhecimento de vocês, ela já foi lançada
quando a segunda edição do Missal Romano estava sendo lançada. Quando nós estávamos com a segunda edição do Missal Romano, quando ele estava chegando nas nossas mãos, o Vaticano já estava lançando a terceira edição do Missal Romano. Porém, por que ela demorou só esse tempo todinho para chegar nas nossas mãos? Por que ela demorou esse tempo todinho para chegar nas nossas mãos? Porque precisa ser trazido para os outros países, precisa ser testado, precisa ser utilizado por outros padres, precisa ser aprovado pela CNBB e por outros concílios. Existem várias normas até chegar nas nossas mãos. Por isso que ele demorou. Mas entendem, voltando ao nosso evangelho, que nem tudo segue um preceito, nem tudo segue uma psicologia de contemporaneidade dentro da igreja. E por que não seguimos uma contemporaneidade? Porque se nós pararmos para olhar o evangelho de hoje, explica exatamente isso. Deus, Jesus, não seguem uma contemporaneidade. Porque se eles seguirem, eles vão estar fugindo totalmente da ordem da Igreja Católica, que é explicar com novos ares, apontar um caminho que talvez seja o melhor. Mas nós sempre fizemos isso aqui na paróquia, nós sempre fizemos essas coisas, sempre seguimos desse jeito. E aí o padre vai lá e aponta, mas este caminho talvez seja o aconselhável para nós. É função do padre fazer isso. Por isso que quando o padre falar para vocês, que tal se nós seguirmos este caminho dessa vez? Nós sempre seguimos esse. Mas e se a gente seguir este caminho aqui? Escutem a voz do padre. Certa vez um pároco me contou uma história de um padre que ele morava, ele vivia em uma paróquia que ninguém escutava as ideias dele. Era tudo aquilo que o povo mandava, que o povo trazia. E ninguém tinha nenhuma intenção de escutar a ideia que o padre colocava. É como se o padre estivesse lá só para rezar a missa. O que não é verdade. O padre é considerado um pai espiritual para todos. Ele é aquele que dá a ideia de seguir um caminho. Ele é aquele que dá a ideia de colocar a ordem dentro da igreja. E ele é a pessoa figurativa do Papa, enquanto o Papa não está na nossa paróquia. Enquanto o bispo não está na nossa paróquia. O preceito não é sempre utilizado dentro da igreja. Hoje, Jesus retrata a história de que ele estava junto com seus discípulos. E aí, as pessoas disseram para ele, mas peraí, os discípulos de João jejuam. Os fariseus jejuam. E os teus comem e bebem. E aí Jesus disse, vocês acham que um convidado fica jejuando enquanto está tendo uma festa de casamento? Enquanto está tendo festa de casamento, um convidado deve ficar feliz, alegre, comer de tudo que existe. Porém, haverá dias em que o noivo será tirado. E ali sim, eles devem jejuar. Nós devemos comemorar enquanto nós estamos na presença de Jesus. A ideia é comemorar. Comemorar a todo instante enquanto nós estamos na presença dele. Enquanto nós estamos na presença de Jesus, comemorar, alegrar, porque Jesus está conosco. Porém, quando nós desviamos da rota de Deus, que nós pecamos, que nós fazemos coisas erradas, de fato nós devemos rezar bastante, orar e pedir a Deus o nosso perdão. Por que muitas das vezes o padre explica que quando você faz algum tipo de pecado muito grave para a igreja, você não deve comungar. Porque o padre não está negando a comunhão para você. Mas ele está recomendando que você não comungue por motivos de que aquela comunhão não se torne
o pão da fraqueza. Ele quer que Jesus entre no seu coração, mas para que o seu coração seja puro. Não seja perfeito, mas puro o suficiente para entrar dentro de Cristo. Ali, num coração não tão perfeito, mas digno de receber Jesus, que ele entra na nossa vida. Por isso, quando nós estamos com um pecado muito grave, nós jamais devemos comungar. Vai primeiro, se confessa, pede perdão a Deus, e aí depois você volta. E aí você segue. Porque você vai ter certeza que Jesus vai perdoar para você e você vai ser digno de receber a comunhão. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.